Bom, Silvio, eu não queria tomar muito o seu tempo. Eu sei que você tem uma apresentação muito bacana que vale a pena todo mundo ver, mas eu queria te falar um pouco sobre você rapidinho, né? Você é uma pessoa que foi me apresentada por várias pessoas no Brasil, né? Por coincidência, todo canto que eu chegava, as pessoas falavam de você. Ó, você tem que, Marcelo, você tem que falar com o Silvio. Todo canto que eu chegava, todos os meus amigos aí, Brasil afora, rodava e chegava em você. Isso significa que eu disse, não, então se todo mundo está falando desse cara, eu tenho que convidá-lo. E aí fiz o convite, você aceitou, né? No início de mês, a gente sabe aquela correria que é, mas eu fico muito grato pela sua disponibilidade. Você tem uma história fantástica, né? Eu me identifico muito com a sua história, porque você é um empreendedor nato, que você realmente realiza, isso é uma coisa fantástica, né? A maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui são empreendedores, a grande maioria, ou Legal. pretendem empreender, então acho que isso vai ser uma troca bacana. E você hoje, né, é cofundador e diretor da Petlume, que é uma das Correto. hoje é uma das plataformas de marketplace aí, muito conhecida no setor de pets, né? Já tem um grande Correto. avanço. Desde 2016 você aí está desbravando o Brasil, entregando para todo o Brasil, né? Vendendo para todo o Brasil. Essa Exato. plataforma nasceu 100% digital, né? Você não tem loja física dela ainda, né? Você começou no digital. E isso com Correto. certeza te traz muita bagagem para dividir conosco aqui, né? Você que tem uma história fantástica, que começou, você vai explicar de onde você começou tendo esse jogo rapidinho, antes de a gente começar no assunto, mas você entende todo o processo, toda a cadeia de produção, né? E por isso te dá esse know-how para falar aqui hoje, né? Você também é formado na área de comunicação, jornalismo é comunicação, não é isso? Comunicação Pós-graduação social, isso. e pós-graduado na ESPM em, desculpa, que eu não Ciências do consumo. consumo do consumo. Pronto. Legal. Silvio, eu queria que você completasse a sua apresentação e aí eu faço a abertura para a gente começar. Sua apresentação. Maravilha. Maravilha. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer, Marcelo, estar aqui com vocês. Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? O Silvio é um sonhador, né? O Silvio é uma pessoa que eu acredito muito, né? Que nós viemos aqui para evoluir, né? Então, desde o nosso nascimento já somos vencedores. Bom, nasci num bairro de periferia aqui em São Paulo, comecei a estudar cedo, né? Numa ONG, depois comecei a trabalhar cedo numa grande rede de varejo. Lá eu passei 10 anos, comecei a crescer, fui para a Austrália, aprendi inglês, né? Vivi essa experiência fantástica de fazer um intercâmbio. Quando voltei, fui trabalhar no Walmart, né? Que é uma das maiores empresas aí de varejo do mundo. E Uhum, tive, então, depois a minha primeira oportunidade, né? Para trabalhar no e-commerce em 2012, no Groupon. uhum, Fiquei no Grupão 4 anos, e aí foi onde eu conheci, né, esse mundo da tecnologia, né, de vendas, né, você olhar para produtos, oportunidades e vender através da internet. E em 2015 eu decidi que queria empreender, e aí, enfim, preparei minha saída, saí dessa vaga corporativa, onde eu já era gerente comercial, e iniciei a Petlune. Tá? A Petlune está há 4 anos no mercado, 5 anos, né? Vai para uhum. 5 anos no mercado, e vem se reinventando, né? Acho que como qualquer negócio do Brasil, né? Principalmente agora na pandemia, né, Marcela? A gente tem que Uhum. se reinventar a todo momento, né? Acho que essa é a palavra. Bom, esse é um Perfeito. pouquinho do Silvio. Perfeito, perfeito. Silvio, justa, eu queria pegar a tua palavra e falar um pouquinho sobre isso, né? A gente percebe, todas as pessoas, as 12 pessoas que passaram por aqui, elas vêm sempre comentando, né, que existiam sinais de que o mundo estava caminhando para esse momento digital, né? E muitas pessoas vinham desenvolvendo essas habilidades, vinham desenvolvendo essas habilidades que as pessoas chamam de soft skills, essas habilidades sociais, humanas, né, como criatividade, como ter essa multidisciplinaridade que você tem, né, que dá para ver de longe que você é um cara que entende de muita coisa. E isso muitas pessoas saíram na frente e conseguiram ver isso. Mas nem todos conseguiram ver. E estamos nesse momento aqui tentando começar no digital, fazer parte dessa transformação que ela é irreversível, né? A gente pode dizer que ela não tem volta, né, Silvia? Daqui para Exato. frente, o máximo que a gente pode fazer é se adaptar a estar. Você vê aqui, ó, nós estamos com uma estabilidade fantástica de internet, que isso há 3 anos atrás não tínhamos.
né? É verdade. Com o 5G no próximo ano, nos próximos 2 anos, isso aqui vai ser algo muito mais veloz, que vai permitir que o consumo mude mais, o comportamento do consumo mude mais ainda. Então a gente Correto. precisa dar esses primeiros passos, quem não deu ainda, no mundo da venda digital, né? E Correto. aí no digital é outro mundo, é tudo que a gente pode fazer no real, a gente pode fazer no digital. Então, eu sempre brinco com o pessoal que trabalha comigo, meus colegas de trabalho, que a gente é uma nova oportunidade de a gente fazer tudo de novo, né? Porque tudo já está inventado no físico e a gente tem a oportunidade de inventar tudo de novo no digital, né? Combinar coisas, combinar métodos, combinar canais. E aí muitas pessoas estão fazendo isso. Só que para isso, nós temos que entender o consumidor, né? A gente tem que sempre lembrar que são pessoas vendendo para pessoas. E muitas vezes as pessoas esquecem isso, né? E aí vem toda a dificuldade, né? Porque ferramentas tem muitas ferramentas, como você vai falar de várias aí, mas você tem que encontrar qual é a adequada para o teu negócio, para o teu consumidor, para a tua persona, né? Então eu queria que você entrasse aí no teu conteúdo e falando para o pessoal que pode escrever as perguntas que nós vamos responder todas. Não vamos fazer distinção. Ela pode ser da mais básica, a mais avançada. E a gente vai fazer essa interação aí nos últimos 15 minutos. Pode começar, Silvio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Legal. Eu acho que assim, a principal coisa que acho que é importante, Marcelo, o mundo tem uma mania, né, de complicar as coisas, né? Então, Uhum, quando você vê os caras, né, que estão indo bem, as empresas, né, que estão famosas na internet, é claro que eles usam ali uma linguagem técnica, né, de dizer, não, uhum, porque a internet é isso e tal, e realmente existe essa parte técnica, né, em qualquer negócio. Mas eu acho que assim, a grande habilidade que todo mundo tem que ter, ela nunca mudou, Marcelo. Então, se a gente voltar lá na história, né? Vamos, enfim, independente da crença de cada um, mas se a gente voltar lá na história, por exemplo, de Jesus, naquela época lá, enfim, tinha o uhum, comércio, né? O comércio, ele era feito o quê? Então você tem pessoas, né, que precisam de algo de um lado, e do outro uhum, você tem pessoas que vão oferecer, né, que vão satisfazer, então, esses desejos, né, resolver esses uhum, problemas. Então, quando a gente evolui, né, então, dentro de toda a transformação econômica, né, na história humana, e aí chegamos nos dias de hoje na internet. Então, assim, nada mudou. Então, naquela época, por exemplo, se você comprava um cavalo, você tinha que ir lá, vou levar o cavalo no ferreiro para botar lá até me fugiu o nome agora, né? Botar como é que fala? Ferradura, ferradura. É isso, a ferradura. Então você ia lá no ferreiro, botar a ferradura, e aí você ia procurar quem? Um especialista, um cara que entende daquilo, não é verdade? Uhum, Agora, exato. então assim, quando a gente vem para o mundo de hoje, né, no mundo da internet, o que a gente tem que pensar? Eu acho que assim, cada pessoa tem as suas habilidades. Então, primeiro a pessoa tem que observar para ela mesma, tá? Quais habilidades eu tenho? Qual que é o meu perfil? Então, tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que são mais soft skills, né? São pessoas, têm liderança, né? Mais fácil. Então, quando você olha para isso, e aí você é um empreendedor, esse é o ponto inicial. Por quê? Porque é a partir daí que você vai identificar o que você precisa para começar, entendeu, Marcelo? Então, por exemplo, eu, Silvio, no nosso primeiro mês aqui de Pet Lune, né, quando a gente começou o projeto, na realidade, sentou eu e um estagiário e a gente começou ali então a fazer o cadastro de produto, que é algo técnico. Então, Uhum, nós fomos estudar para aprender. Então, pô, como é que faz isso, né? Então, eu já tinha, claro, né, um pouco de experiência, né? Porque no Groupon a gente fazia isso. Então, você vai ter uma parte técnica e você tem essa parte, então, de liderança pessoas. Então, eu comecei, por exemplo, com um estagiário. Junto com o estagiário, eu direcionava, então, como líder, né? Ó, nós vamos fazer isso, 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 enquanto eu ia fazendo outras atividades. E a gente foi evoluindo. Então, isso é muito importante. O empreendedor, primeiro, assim, manter a calma. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas a internet é um bicho de sete cabeças, e o cara já fica todo desesperado, perdido, ele fica uhum, apavorado, Marcelo, e ele não sabe nem por onde começar. Então, assim, uhum, não conhece sobre e-commerce, o que eu recomendo? Pô, vou buscar um livro, entendeu? Então eu vou ler sobre e-commerce, né? Você tem vários livros bacanas, esse livro, o livro da Amazon, né? Livro da Amazon, livro do Mercado Livre. Então você vai buscar conhecimento técnico e aí você começa a entender.
A partir disso, você vai falar, pô, peraí, eu preciso de alguém já para eu começar, ou eu começo eu mesmo, né? Não, Uhum. minha empresa já é uma empresa mais estruturada, então eu já vou contratar alguém, um cara que é especialista para ele dar o passo inicial. Então, acho que é isso, é daí que começa, sabe? É parar e realmente refletir, né? Não é ficar olhando para aquele negócio e falar, nossa, isso aqui é complicado, é complexo, e aí você não sai do lugar, fica paralisado, entendeu? Então é Uhum. isso, para conversar, né? Bom, Sim, beleza. e aí seguindo um pouquinho, né? O que que a gente, o que que a gente tem que analisar, né? Quando a gente fala de criar um negócio online. Imagina o seguinte, o shopping. Houve uma época, né, que a gente tinha poucos shoppings no Brasil. E aí começaram a se abrir vários shopping centers. Hoje, a internet, né, na realidade, ela é o quê? Ela é um shopping online. É só isso. Ela é uma loja online. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte: você foi lá, criou uma plataforma e colocou ela no ar, né? Colocou lá os produtos. O que você vai precisar para ter venda? Você vai precisar que pessoas vão até essa plataforma, tá? Uhum. Então, para fazer as pessoas irem lá, você vai ter que ter o marketing. Imagina o seguinte: imagine que eu monto um shopping, Marcelo, numa cidade pequena que tem poucos habitantes e no meio, enfim, numa região distante. A chance desse shopping encher de pessoas, você concorda que é muito mais difícil do que aqui em São Paulo, por exemplo, no meio da cidade ou nas grandes capitais? Então é isso Uhum. que o empreendedor ele tem que analisar. Então, quando você olha do ponto de vista de negócios, não muda nada. Você fazer uma análise de uma loja física, você fazer uma análise aí do seu negócio, pô, né, o seu negócio é uma empresa de tecnologia, então você tem que fazer lá e aí, assim, uma análise de negócio, um business plan, mas assim, focado. Pô, então agora eu vou para a internet. Então, o que é a internet? Então, estudar isso, tá? Mas assim, de forma tranquila, de forma organizada, beleza? Sem apavoramento. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria, né, a grande mensagem, Marcelo, é assim, é simplificar. Porque as pessoas têm dito transformado num bicho de sete cabeças. Parece que, sabe, o cara tem que ser de outra galáxia para ele poder aprender a mexer com a internet. E não é isso, entendeu? Você vai precisar, por exemplo, eu, Silvio, tenho minhas habilidades. Na minha equipe, eu tenho pessoas muito mais capazes que eu, por exemplo, para fazer um cadastro de produto hoje, para poder fazer lá a embalagem dos pedidos, para poder entrar no sistema e fazer a emissão de uma nota. Então, o líder, né? E aí, você que está, né, enfim, querendo abrir um negócio, né? Quando você abre um negócio, você pode até começar, mas toda empresa ela vai crescer e ela precisa o quê? Da liderança. Então, você vai ter que formar pessoas, né? Ter um time, chamar pessoas para entrar dentro da sua ideia e tocar com você isso. Correto, Marcelo? Correto, perfeito. Então, assim, acho que são essas as primeiras né, mensagens aí que a gente tem que passar. Eu fiz até algumas anotações aqui. Seguinte, conhecer o público consumidor. Por que isso é importante? Eu tenho feito alguns webinários, né, num projeto chamado assim, Começar a Vender Online. E o que a gente percebe? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, mas vender relógio na internet é bom? E aí eu pergunto, cara, você conhece de relógio? Então, se você é bom no que você vende, se você entende do seu produto, provavelmente você vai ser tão bom fazendo isso que o consumidor, quando ele chegar no seu produto, quando ele olhar, ele vai falar, nossa, eu tenho que comprar com esse cara. Por quê? Porque ele é diferente, o produto dele tem qualidade, tem diferenciação, é um produto inovador. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, é entender aí o seu produto. Se você já é bom na loja física, aí você vai parar para pensar, pô, como é que eu faço o meu produto agora ficar online e o consumidor conseguir ver esse produto, né? Qual que é o desafio? No físico, o consumidor vai pegar o produto, ele vai conseguir tocar, né? Ele vai conseguir olhar, ele vai conseguir, enfim, sentir o cheiro. Então a internet, ela não permite isso, né? No futuro, eu até acredito que a gente vai ter muita coisa acontecendo, né, Marcelo? Você vai. Sim, sim, Que já sim, está em sim. Já, teste, né? Você vai já conseguir, sim. enfim, pegar ali um negócio, enfim, e saber o cheiro que aquele produto tem, enfim, já tem muita coisa acontecendo. Então, acho que Uhum. assim, o cara então é se preocupar o seguinte, pô, o que o meu produto tem? O meu produto é bom, então entender do seu mercado. Então não adianta você querer ir para a internet, que a internet não vai resolver o problema se você, por exemplo, não conhece seu produto. Tá? Então acho que esse é o primeiro caminho. Inclusive tem um livro, né? Não estamos aqui para fazer merchandise, mas eu tenho muito mostrado os livros que eu estou lendo, Marcelo.
Esse livro aqui, por exemplo, do Pedro Superti, ele fala muito Uhum. sobre isso, né? Então, pô, você está começando um negócio, então qual o problema que o seu negócio resolve, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito da sua empresa? Então, pensar nisso. E quando você faz esse exercício, vai ajudar você, então, a ir para o online de forma mais assertiva, tá? Então, é por aí que tem que começar. O que eu faço? Tenho, Qual é o meu produto? tem uma Já tem pergunta aqui que pergunta? eu acho. Tem uma pergunta já para. Eu acho que é nessa Legal, parte aqui. legal. Tem uma, Vamos lá. tem uma pequena empresa. Como posso começar a vender pela internet sem grandes investimentos, Robson? Maravilha, maravilha. Beleza, eu ia até chegar. Então, ó, o segundo ponto, né? Os canais. Né? Então, Sim. primeiro a gente falou de produto, agora vamos falar de canais. Imagine o seguinte, você criar uma loja física, né? Você vai ter que ir lá, alugar um lugar, né? Construir, enfim, a loja física. Para você ter um site é a mesma coisa, você vai ter que ir lá, pegar ali os programadores, enfim, criar um site. Então, isso vai investimentos. Hoje, essas barreiras elas já foram transpostas, então você já tem outras opções. Então, por exemplo, você tem os famosos marketplaces, né? Enfim, Uhum. Magazine Luiza, lojas americanas, enfim, Casas OLX, Mercado Bahia, Livre. OLX, Mercado Livre. Aí, no próprio Nordeste, enfim, tem bastante coisa, né? Eu estava conversando ontem com um Uhum. especialista, né? Ele me falando de algumas redes, né? De todo o Norte e Nordeste que já estão se preparando, estão abrindo também marketplace. Então, essas empresas, elas já têm lá o consumidor. Então, você pode ir lá, colocar o seu produto online, tá? Para vender, e você não vai precisar se preocupar, então, de ter, né, um site no ar. Você não vai precisar se preocupar com o marketing, porque ele já tem um consumidor que vai lá. Você não vai precisar se preocupar com a tecnologia. Você não vai precisar se preocupar, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, na Black Friday tem um grande número de consumidores indo comprar. Se você tem um site, você tem que se preocupar o seguinte, pô, se muita gente no meu site vai aguentar? Então você tem que pensar nisso também, né? Que é questão de espaço, né? Armazenamento de dados e etc. Então, quando você vai para uma plataforma terceira, né? Que é um marketplace, você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa se preocupar com o seu produto. Então, ó, você tem o produto de um lado e o canal ele tem tudo do outro lado. O que você vai ter que fazer? Ter esse contato, entender como funciona para você começar a vender, né? Então, falamos dos marketplaces. Você pode usar também o Facebook, né? Então, pô, mas como é que eu uso o Facebook? Então, montar aí as tuas redes sociais, o Facebook, né? O Instagram, o próprio TikTok agora, né? Claro, ainda muito timidamente, né? As pessoas usando. Você tem, enfim, várias possibilidades, né? Quando você pensa nas redes sociais, de ter o quê? O contato com o seu consumidor, tá? E aí, é Uhum. claro, de que forma esse contato vai acontecer, Marcelo? Ele muda de negócio para negócio, tá? A gente fala muito, né? Você gerar conteúdo, né? Então você ter esse relacionamento com o seu consumidor, e aí ele vai se aproximando, né? Ele vai conhecendo o seu negócio, vai conhecendo seus produtos, e quando você vê, você está vendendo, né? Sem falar uma palavra de venda, você está vendendo. Mas primeiro o que? Tem que gerar a necessidade. O consumidor tem que olhar para a sua empresa e falar, pô, essa empresa resolve meu problema. Olha lá, ele tem um produto que eu preciso. E aí a Uhum. venda acontece. Bom, e aí a gente tem algumas outras coisas, né? Você tem o Google, né? Então, por exemplo, hoje, quando você tem, por exemplo, se você criar lá uma página na internet e você consegue também começar muito com um investimento muito baixo, tá? Você tem plataformas hoje no mercado, Marcelo, que custam assim R$ 59 por mês, R$ 99 por mês. Então, assim, dá para começar, tá? É claro, não estamos falando, né, de um sistema robusto, onde você vai conseguir ter, por exemplo, sabe, 1.000 itens, 10.000 itens, né? Mas dá para Uhum. começar. Então você tem aí 50 produtos, 100 produtos, você consegue, com investimento muito baixo, ter ali o seu site. Você não precisa, por exemplo, contratar programador, não, nada disso. Eles já vendem até o tema. Então tem lá os designers, você vai Sim. contratando, vai colocando os plugins, você vai montando. Agora, mais uma vez, Marcelo, pô, nada vai cair do céu, então tem que se aplicar, tem que estar com vontade de fazer. Sabe aquela coisa, Marcelo, de você ter curiosidade, né? Eu queria Uhum. trazer um exemplo aqui. A minha empresa teve um desafio no ano passado, enfim, há 2 anos atrás, né? A gente precisava fazer uma mudança tributária
Pô, eu comprei livro, comecei a ler, comecei a ver vídeos e vídeos. Eu acordava, às vezes, 6 da manhã com aquele negócio na cabeça, Marcelo. Enquanto eu Uhum, estava tomando café da manhã, minha esposa, nossa, mas você já está estudando? E eu estava lá já estudando aquilo. Por quê? Porque era algo que eu queria fazer. Era algo que eu uhum. precisava fazer. Então, é isso, pessoal. Acho que assim, é se dedicar para você fazer. Tem que ir para Uhum. cima, tá? Ninguém vai fazer por você. Experimentar também, né? Experimentar, eu acho que é a Exato. palavra da vez, né? Exato, experimentar. E assim, não ficar, sabe, ai, mas é o certo ou errado, sabe? Faz pequeno, testa, né? O famoso MVP, né, Marcelo? Começa Exatamente. pequenininho, gasta pouquinho ali, faz, testou, testa em uma semana, testa em 2 semanas. Opa, deu certo, escala, não deu, volta, corrige, testa. Então é isso, é não ficar, sabe, querendo fazer um foguete da NASA, entendeu, Marcelo? Acho que É, é na nossa isso, é cultura, simplificar. a nossa cultura tem atrapalha um pouco, né, Silvio? Eu acho que a É, cultura a cultura latino-americana, ela não perdoa muito fracasso, não, né? Então a gente acabou é, sendo criado, fracasso entre aspas, né? O erro, vamos esquecer a palavra fracasso, que tem gente que nem gosta de falar ela, né? é, é, Então, é. é até meio proibido falar que você errou, É, né, no é, Brasil, né? é, Você meio que fica ali colocado de lado quando você arrisca e erra. exato. Eu acho que isso é um dos principais problemas das pessoas, da nossa cultura latina. Eu falo na latina porque assim eu conheço os outros países da Latinoamérica, da América Latina, e todos são iguais. As pessoas vão, mas vão com medo. São poucas pessoas que não têm medo, que têm essa visão global. Ela vai, se ela errar, ela vai ficar com medo de ser excluída da família, ela fica excluída do meio do social, dos amigos, etc. Que eu acho que isso não faz mais sentido no dia de hoje, né? Se você tem um negócio, como o Silvio falou, eu tenho um produto, sei lá, eu sei fazer um bolo que ninguém sabe fazer, né? Um bolo do meu jeito, do meu gosto. Eu já testei ali no meu meio, meus amigos, ou então na faculdade, vendi e deu certo. Beleza. Primeira coisa que eu faço, faz igual o Silvio fez, vai barato, vai num grupo do Facebook, Exato. vai num grupo, Começa. o grupo do bairro, ou o grupo da cidade, ou vai numa lista de transmissão, ou num grupo do WhatsApp ali mais próximo, e aí experimenta, testou, não, ali tem fit ali as pessoas gostaram desse negócio. Aí eu já vou ter que fazer em escala, então já é outro planejamento. Então, Exato. experimentando. Eu acho que hoje em dia a internet nos trouxe essas possibilidades. Eu tenho vários clientes aqui que têm experimentado, né, que tinha loja física e está procurando outros produtos. Tem loja física ainda, claro, que esse momento vai passar, está bem próximo da gente começar a viver do físico ainda, de alguma forma. Mas tem várias empresas procurando os produtos para ser complementares. E esse complementar, ele tem sido muitas vezes escolhido para ser online, né? Exato, exatamente. E assim, ó, se a gente vai hoje, por exemplo, no YouTube, Marcelo, cara, tem muito conteúdo disponível, né? A internet, ela é enfim, você tem um universo de coisas ali para você estudar, para você aprender. Então, assim, eu sempre falo, pega um tempinho, se dedica, monta um Uhum, planejamento, por exemplo, fala assim, ó, esse mês de julho eu vou só ficar estudando. Então você pode ficar estudando, né? Escolhe aí umas uhum, 3, 4, 5 pessoas que trabalham com internet, começa a seguir esses caras, vão acompanhando ali o que eles estão falando, vai ganhando conhecimento. No mês de agosto, por exemplo, você fala, tá, agora eu vou fazer um teste aqui pequeno, e aí você começa a testar. Então é isso, sabe, é simplificar, Marcelo. Essa é a palavra, uhum. simplificar, saber que é possível, dá para começar pequeno, né? Aqui na Petlune, Marcelo, eu sempre falo, né? A gente começou e no primeiro mês a gente vendeu R$ 3.000, cara. R$ 3.000. Então, vendeu para os amigos, corria para lá, corria para cá, sabe? Divulgava, Uhum, mandava nos grupos, falava para todo mundo e as vendas começam a sair, né? Hoje, uhum, a gente já está, né? Enfim, em vários canais, né? A gente hoje já é convidado, né? Então, tem empresas que nos procuram, bancos, e falam, ó, Petlune e tal, né? A gente conheceu o trabalho de vocês, a gente quer vocês aqui. Então, a gente, quer dizer, a gente já está no game, né? Há muito tempo, uhum. mas para começar você começa pequenininho e vai subindo, pessoal. É isso. Acho que o segredo é esse, né, Marcelo? Pô, Com a, certeza. a história do Marcelo. Pô, você começou aí, você sabe, pequeno, né, na batalha, Uhum, e hoje tá uhum, aí com a sua empresa, né, enfim, continua crescendo, estruturada. Então é isso. Eu acho que é ter calma, pessoal, é ter tranquilidade, né? A gente tem, eu sempre digo, né? A gente tem uma vida toda para evoluir. Então é saber que as coisas uhum. não vão acontecer da noite pro dia, não é verdade, Marcelo? Porque Exatamente. hoje a gente está vivendo também a internet, eu acho, as redes sociais, ela trouxe também muita,
sabe, muita ansiedade nas pessoas, entendeu? Sabe essa Uhum. coisa de, é amanhã, é hoje, eu tenho que fazer, você entende? Então isso gera Uhum. também frustração. Então é importante administrar isso. É importante ter essa tranquilidade. Bom, e aí, pegando outro ponto, né? O que é legal, né, para fechar essa primeira parte, Marcelo? Por que é legal, por exemplo, você começar nos marketplaces, né, e vender lá sem fazer grandes investimentos? Porque você vai ter a oportunidade de gerar caixa. Então você começa a vender, né, a sua empresa começa a tomar corpo, você vai crescendo, você gera caixa e depois você vai investir para você criar a sua plataforma. Então, assim, os empreendedores, né, muita gente fala muito dos acertos, tá, Marcelo? Eu tenho, fala, Exatamente. eu tenho falado muito dos erros, sabe? Mas por quê? Para que outras pessoas, Marcelo, não cometam. E aí eu não vou chamar nem de erros. Eu acho que tudo se adapta ao momento. Hoje, por exemplo, se eu fosse começar, eu começaria sem plataforma. Você entendeu? Hoje eu Uhum. começaria sem plataforma, iria para os marketplaces, começa a fazer caixa, depois vai para a plataforma. A gente fez diferente. A gente foi lá, já criou a plataforma, fizemos, depois fomos para os marketplaces. Mas assim, você pode economizar. Então você não precisa tirar aí um dinheiro, fazer um investimento para dar o primeiro passo. Você pode começar sem fazer esse grande investimento, né, de forma mais calculada, risco calculado, né, o famoso risco calculado, né, Marcelo, que o empreendedor Exato. tem que tomar muito cuidado. Então é isso, ó. E aí, com esse crescimento, você investir no seu autodesenvolvimento como líder, né, você formar pessoas, né. Aqui na PetLune, Marcelo, a gente tem um DNA muito forte de formar pessoas. Então, eu costumo contratar estagiários, jovens, pessoas que estão começando, e a gente vai formando. Tá? A gente já fez algumas contratações, né, pontuais, né, de profissionais do mercado, profissionais já com experiência, mas a gente sabe, é mais difícil, né, para uma empresa pequena concorrer com os grandes players do mercado quando você fala Uhum. de contratação. Então não tem jeito, pessoal, tem que você que vai ser o formador aí dos seus profissionais, entendeu? E eu acho que assim, a molecada de hoje, Marcelo, ela tá tão esperta, cara. Você pega um jovem aí de 15 anos, 16 anos, 17, 18, cara, eles pegam a internet ali, cara, você fala assim, ó, estuda isso aí essa semana. Meu, na semana que vem eles já estão, ó, Uhum. voando, entendeu? Então, eu acho que é isso. É juntar as duas coisas, entendeu, Marcelo? Os millennials, né, que eles têm essa facilidade com tecnologia, com a experiência de vida, né, das pessoas que estão aí e que talvez já tenham experiência no mundo físico e quer ir para online, tá? Então, acho que Uhum. é por aí que começa o jogo. Entendi. Bom, Eu acho que tem muito a ver tem muito a ver também de você entender do teu cliente, né? Eu acho que a venda online hoje, ela tem muito uma questão de você pegar o cliente que você já tinha do físico e entender o comportamento dele e se relacionar da mesma forma ou da melhor forma possível no digital, né? Porque, querendo ou não, as pessoas hoje estão querendo relacionamento. A Magazine Luiza fez isso, né? Ela pegou agora na pandemia, colocou um WhatsApp na mão dos vendedores e se relacionou pelo WhatsApp. Ela podia ter exatamente. botado robôs, né? Mas não botou, Exato, botou pessoas para vender para pessoas. Que era o que exato, as pessoas exato, queriam, exato. né? Aqui na PetLune, Marcelo, eu costumo fazer isso. Às vezes eu pego alguns casos, né, semanalmente, tá? Eu pego Uhum, alguns casos de atendimento ao cliente e eu mesmo ligo. Eu ligo para o consumidor e aí, enfim, me apresento, primeiro entendo ali o caso, e quando o consumidor fala, nossa, caramba, ele tá me ligando, cara, ele fica, sabe, super uhum, feliz. Pô, ele fala, caramba, então eu sou importante porque ele tá me ligando, ele tá me ouvindo, né? uhum, Houve aí, de repente, a gente pega dois tipos de casos, né? Casos legais, né? Casos bons e casos também onde teve problema de entrega, o produto, uhum, a gente teve um caso outro dia, o produto chegou quebrado porque né, o transporte no Brasil, infelizmente, né, Correios, transportadora, às vezes o terceiro, né, e aí o empreendedor tem que tomar cuidado com isso, tem que acompanhar durante o uhum, trajeto, né, acontece alguma coisa ali, o produto chega quebrado, e o uhum. que o consumidor quer é o quê? Que você dê atenção. Você dê Exato. atenção para ele. Então, assim, você vai cometer erros, vai dar problema, mas o importante é você não se esconder. Você fala, ó, se der problema, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te atender. Maravilha. Perfeito. Eu estou com uma pergunta aqui. Parabéns pela explanação, Silvio. Minha pergunta é: quais os riscos de perdas e ganhos
esse negócio da venda online será a nossa perspectiva futura? Essa é uma pergunta. Vai acabar a relação face-to-face, na sua opinião? São duas perguntas em uma. Luiziana Brandão, Maninha. Legal. O face-to-face nunca vai acabar. E é claro, a internet ela veio para ficar e ela tem transformado, né? Não só a venda online, mas eu acho que tudo, né? Uhum. Hoje você tem, né, você tem um familiar em outro país, né, Marcelo? Você que viajou bastante quando estava na Austrália, você tem um familiar, alguém em outro país, hoje a internet te permite, né, você conversar com a pessoa, né, tá próximo, igual a gente está aqui, né, trocando Uhum. esse conhecimento. Imagine que 30 anos atrás a gente não ia conseguir fazer isso aqui, não é verdade? Uhum. Então, assim, respondendo aí a sua pergunta, o face-to-face nunca vai terminar. Eu acho que as empresas que vão se dar bem, as empresas que vão ficar mais fortes, são as empresas que vão conseguir fazer muito bem essa interação online e também essa interação física, né? Você poder Concordo. oferecer experiências, sabe, trocadas aí com o consumidor, tá? Então, mesmo no online, tem pequenas coisas que você consegue fazer que o consumidor se sente acolhido, Marcelo. Por exemplo, Uhum. a gente costuma mandar cartinhas, né, para os consumidores e tal. E é muito bacana. Aí você vê ele postar, nossa, ó, meus produtos chegaram bonitinho, e aí ele posta lá a cartinha que a gente mandou, né, com todo carinho. Então, eu acho que é isso, né, o carinho, a atenção, isso nunca vai mudar, tá? Particularmente, eu tenho testado e vejo algumas empresas que têm só os robôs, Marcelo, eu acho muito frio. Eu acho Uhum. muito frio. Eu acho que ninguém gosta de ficar ali. Eu acho que poucas pessoas gostam de ser atendida ali só por um robô. Beleza, resolveu, mas é muito frio. Quando você Uhum. fala com uma outra pessoa do outro lado, e a pessoa, ó, tal, legal, seu Silvio, obrigado e tal, acho que tem essa coisa, né? E principalmente agora, né, Marcelo? Depois né, dessa pandemia e tal, eu acho que né, o ser humano precisa um do outro, né? A gente precisa de pessoas, né? Nós somos seres Sim, emocionais, não é verdade? Por mais que verdade. pensemos que somos racionais. Sim, Maravilha. sim, sem dúvida. Tem Muito um bom. comentário aqui. Não foi uma pergunta, é um comentário. Você não fala de erros, você fala de experiência vivida. Se você tivesse essa experiência, não teria começado como iniciou. Neto É Meirelles. verdade. É verdade. Uhum, É verdade. exatamente. Hoje à tarde, inclusive, eu estava aqui vendo um vídeo, né? Eu costumo estudar todos os dias assim, né, Marcelo? E quando eu falo estudar, não é só estudar ali, pegar um livro, ficar estudando, não é. Às vezes um podcast, um vídeo. E aí eu estava estudando ele é um coach, né? E aí ele estava falando, né? Antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que passar por onde? Ele teve que matar leões, né? Ele teve o Uhum, treinamento. Então, uhum, na vida, quando a gente passa por uma dificuldade, né? Quando a gente tem um problema e a gente supera esse problema, a gente cresce, né? Quando você tem uma situação difícil, você tem duas situações. Ou você fica sofrendo e parado, e você não faz nada, fica se lamentando, você arruma o culpado, você joga, né? Joga uma culpa em alguém, você se lamenta, você se faz de vítima, ou você toma uma iniciativa, né, de enfrentar aquele problema e a partir uhum, disso você faz um treinamento e você cresce. E quando você supera esse problema, você sai mais forte. Então, realmente, aí o comentário do nosso amigo é verdade. Eu acho que uhum, as experiências, elas nos fortalecem, né? Vai nos uhum. fortalecendo. Muito bom. Perfeito. Temos outro comentário aqui da eDesign, que é uma empresa que inova bastante aqui na nossa cidade Legal. e se reinventou bastante nesse momento de pandemia. Praticamente, ela é uma empresa que trabalhava com ACS, com essa parte de, como é que eu posso dizer? Eu não sei exatamente como é. Tudo nessa área de montar placas, etc. Trabalhar com materiais gráficos, enfim. E aí, Legal. nessa pandemia, eles começaram a trabalhar com vários outros produtos novos, né? Com máscaras de acrílico, pedais de álcool em gel, enfim, tudo que eles tinham que eles poderiam aproveitar do que eles produziam, eles criaram produtos novos e começaram a vender online. Aí, inclusive, ele colocou aqui, ó. A design está entrando para valer no online
na plataforma da M3 Soluções, que é a nossa plataforma, né, de catálogo digital e integração com o software que ele já usa, que é nossa também. Então, esse cara Legal. é uma referência aqui na nossa cidade, é The Yildiz. Ele realmente se reinventou, conseguiu produzir e vender online durante a pandemia. Tem acontecido com bastante pessoas, como você falou. Esse é um cara que não reclama, né? Exato. Todo mundo poderia achar, né? Olha, como é que ele vai montar a placa? Como é que ele vai fazer se as lojas não estão abrindo? Como é que ele vai fazer reforma em ambientes se as lojas não estão abrindo? Não faz sentido. Mas ele pensou, não, mas as pessoas estão precisando de pedais de álcool, as pessoas estão precisando de placas de aviso de segurança, as pessoas estão precisando de máscaras de acrílico, e ele tem tudo, tinha todos esses produtos. E por que não fazer? Qual o melhor? Experimentar vender isso de forma online ou ficar reclamando? Ele experimentou fazer, está vendendo bastante, inclusive esses produtos, esses 4, 5 produtos que ele desenvolveu, fazem parte do portfólio agora dele definitivo. Legal, muito bom. É isso, a gente viu um movimento, né, muito forte agora de empresas é, Uhum, acelerando, né, se reinventando. Então, a gente viu empresas que às vezes tinham um projeto, que o projeto ia durar 2 anos. Ah, vamos fazer o projeto. uhum, E aí a empresa fez em uma semana. Quer uhum, dizer, existe isso, né? O ser humano, ele tem uma coisa, né, Marcelo, que muitas vezes ele só se move na dor, né? Então, assim, tem pessoas que se movimentam muito olhando para frente, né? E fala, puta, qual o próximo passo que eu tenho que dar? Então ela vai uhum, visualizando. Agora, tem gente que só se movimenta na dor. E isso é uhum, normal, né? Não adianta ficar, né? Mais uma vez, não adianta ficar chorando. O negócio é falar, cara, vamos embora, vamos enfrentar. A gente sabe que tem né, tem aí um efeito econômico nessa crise, mas eu acho que assim, é se reinventar e se reinventar também na nossa vida pessoal, né, Marcelo? É fazer perguntas, tá? Por exemplo, aqui em São Paulo, Marcelo, a gente está com essa mania agora, né? Eu moro próximo ao metrô, então, assim, uhum, por um bom tempo eu vinha de casa para o escritório e o nosso depósito era perto, então eu não precisava me locomover. Então eu vinha andando, caminhando e tal. Agora o meu depósito está em outra cidade, então eu preciso me locomover, não todos os dias da semana. Mas, por exemplo, eu não tenho carro, né? Eu ando de Uber, eu alugo carro. Então, assim, na pandemia, a primeira coisa que eu fiz, né, como empresário, olhando, eu falei, pô, e aí, onde eu corto custos? Porque eu não queria demitir nenhum funcionário, eu não queria, né, fazer grandes ações. Então, onde dá para cortar? Então eu falei, opa, dá para cortar aqui, dá para cortar aqui, já vou entregar o carro. Porque lembra, começou a pandemia, alguém precisava de carro, ninguém saiu de casa. Né? Ninguém uhum. saiu de casa. Então, por exemplo, se você tem um carro alugado, você vai lá e devolve, já economizou. Então, olhando, né, para o que aconteceu aqui no resultado da empresa, né, nesses períodos de pandemia, então, pequenas coisinhas que você faz, né, que também é a reinvenção, já dá resultado. Então é isso, é se reinventar na vida pessoal, é se reinventar nos negócios, é realmente se mover, né, em busca do sucesso, né, Marcelo? Acho que Sim, todo mundo quer vencer, né? Somos seres que chegamos aqui nessa terra com essa aspiração, né, de melhorar de vida, de vencer, né, de quebrar barreiras. Acho que é isso. exatamente. Perfeito, Muito bom. perfeito. Muito boas perguntas também, né? O pessoal aqui está interagindo bastante. Isso é Ô, Silvio, bom. me diz uma coisa. Você tem pretensão, depois desse todo sucesso que a Petluni fez, você tem pretensão de abrir loja física? Bom, a gente tem bastante ideias e projetos aqui, né? Bastante metas. E eu sempre digo, né? Uma coisa de cada vez. A gente pensa assim, né, no futuro, ter lojas físicas. É Uhum, legal para poder criar, né, até para fortalecer, né, a marca, poder fazer o omnichannel também. Lembra que a gente falou, né, do online com físico, né? Então, uhum, ter lojas que são só o showroom, o consumidor vai lá, vê o produto, pega ali um totem, né, já faz o pedido chega na casa. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Agora, uma coisa de cada vez, né, Marcelo? Hoje, nossa busca é realmente assim, fortalecer a marca, né, se tornar uma das empresas referências nesse mercado, né, realmente crescer, se tornar uma empresa sólida, né? Eu acho que assim, sucesso, se você está fazendo algo, né, se você está ali, né, está trabalhando de forma honesta, eu acho que isso já é sucesso. Então, a Pet Lune é uma empresa que está começando, entendeu? Tá começando a crescer. Então eu brinco, né? Eu tenho sempre falado disso, né? A gente já não é mais a empresinha pequenininha,
também não é a grande. Nós estamos naquele meio ali, entendeu, Marcelo? Né? O Simples Nacional já não cabe mais a gente, e então tivemos que, né, ir lá na contabilidade, né, fazer conta, mudar sistema tributário, investir em sistema melhor. Então, assim, é um jogo difícil, mas um jogo possível. Sim, Muito sem bom. dúvida. Nós temos mais um comentário aqui que é do Aldenor. A qualidade no atendimento é primordial para o crescimento de uma empresa. É um comentário, na verdade. Você quer comentar? Exato, exato. Eu acho que assim, o atendimento, inclusive, as pessoas falam assim, ah, mas o meu atendimento é melhor. Muita empresa está dando um bom atendimento. Eu acho que a gente tem basicamente dois tipos de empresa, Marcelo. Um grupo que atende bem, que dá atenção, e outro grupo que não está nem aí. Então, Uhum. o atendimento já não é mais diferencial. Atendimento não é diferencial, mas atendimento é básico. Você tem que dar um bom atendimento. Se você não dá, você já vai estar fora do jogo. Então você tem que dar um bom atendimento. Então, um comentário bem pertinente aí do nosso amigo. Muito bom, Sim, sem dúvida alguma. E muito outra bom. coisa, né? E ainda fazer esse atendimento agora em várias plataformas diferentes, né? Sabendo que o cliente que chega, dependendo de por onde, qual plataforma, aquele canal que ele chegar, ele precisa de uma atenção diferenciada. Tem, por exemplo, o cara que vem pela rede social, ele é mais urgente, né? É diferente do que liga, é diferente do que entra no chat, é diferente do que entra no e-mail. Então tem todo esse entendimento sobre o público, não é isso? É verdade, é verdade. E por isso que assim, é bem importante, né, analisar e escolher aí de que forma você vai começar a vender. Porque assim, a gente às vezes escuta alguns especialistas falando, e aí a pessoa fica confusa, ela acha que ela tem que sair fazendo tudo. Não tem que sair Uhum, fazendo tudo, você tem que escolher aquilo que vai se adaptar mais para o seu negócio. Eu vou te dar um uhum, exemplo. Tem uma lojista que ela está participando do nosso projeto, né, do programa de mentoria, e essa lojista, ela já tem lá uma base de consumidores. Então, o que ela fez agora na pandemia? Ela pegou aquela base de consumidores e começou pelo WhatsApp se comunicar com eles. Então, a partir do WhatsApp, ela já gerou esse atendimento, gerou venda e mandou as novidades. Ela fez lá um saldão, mandou para todo mundo. Então, assim, foi um sucesso. E você vê, mas ela não precisou inventar nada diferente. Ah, gente, eu vou botar aqui um robô para atender. Não, ela fez o básico bem feito. Então, uhum. é isso, é definir ali o que se encaixa no teu negócio e seguir em frente. Perfeito, tem mais uma pergunta. Lins perguntou: quais vantagens e desvantagens de usar um aplicativo, por exemplo, como o iFood, né, que é um marketplace, em comparação ao aplicativo próprio? Qual as vantagens e desvantagens? Então, imagine o seguinte, o iFood, né, ou enfim, ou qualquer um outro, os caras são poderosos, né? O cara é Uhum, poderoso, o cara tem lá né, ele tem uma força já, ele tem uma base de clientes gigante. Eles uhum, investem muito em marketing. Então, assim, vamos imaginar o seguinte: eu vejo que assim, são dois caminhos. Vamos imaginar que você tem aí disponível, para você fazer um aplicativo bom hoje, vai aí um investimento mais ou menos uns R$ 100 mil, Marcelo, mais ou menos, vamos falar? Um aplicativo uhum, porreta, talvez um pouco menos, né? Você vai gastar para fazer o aplicativo e você vai precisar investir, né? Na realidade, mudando a palavra, e você vai precisar também fazer marketing. Então, uhum, assim, não adianta, lembra? É aquela famosa história, não adianta você comprar o carrão, comprar a BMW e não ter dinheiro para gasolina, não ter dinheiro para ir levar na revisão. Então, é a mesma coisa com a sua plataforma. Quando você coloca no iFood, no Rappi, né, enfim, nessas plataformas, você não vai se preocupar em como o cliente vai chegar, porque o cliente já está lá. O cliente vai lá uhum, todo dia. O que você vai se preocupar é realmente no foco no produto. Então, montar os combos, né, montar ações, enfim, diferenciais, fazer, sabe, ofertas relâmpagos, né? Tem um exemplo aqui de um, um açougue que ele vende hambúrgueres e tal aqui, Marcelo. E ele faz um negócio muito bacana. Ele vai mostrando ali de manhã, através do Instagram, ele vai mostrando a preparação. Ele fala assim, ó, estamos preparando aqui um hambúrguer assim assado. Aí ele vai mostrando nas redes sociais. Aí depois ele fala assim, gente, ó, nós vamos abrir aqui só 100 unidades para comprar agora, em 10 minutos. Meu, quando dá 10 minutos depois, já foi tudo. Então, assim, uhum. é,
E aí ele, hoje, atualmente, ele tem a plataforma dele também, mas ele é muito forte nesses aplicativos aí, no Uhum. iFood, no Rappi. Quando ele faz ações, por exemplo, nessas ferramentas, ele vende num dia 2.000 hambúrgueres, Marcelo. Assim, dentro de 40 minutos de ação, ele vende 2.000 hambúrgueres, entendeu? Então, assim, cara, Entendi. é muito forte, né? Então é isso. Eu acho que Uhum. assim, e aí, resumindo, né, para a gente responder de forma bem objetiva a pergunta, se você tem condições de investir na sua plataforma, de investir no marketing, de ter sua equipe, abra o seu. E mesmo assim, acho que vale a pena complementar com o iFood. Uhum. Não quer investir, quer começar sem investimento, foco só no seu produto, vai para o iFood, vai para o Rappi, vai para as plataformas. Entendi. Perfeito. A gente tem visto que alguns segmentos, né, têm se dado bem com o aplicativo próprio porque eles conseguem fazer um diferencial e entender o cliente dele, né? Porque acho que uma das grandes diferenças do aplicativo próprio para o iFood, por exemplo, é que o aplicativo próprio você entende o comportamento do teu cliente e o Exato. iFood não. O cliente é do iFood, né? Exato, exato. Só que aí, como eu falei, tem essa diferença, né? Então, lembra, se a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, então como é que você vai criar Uhum. o seu próprio aplicativo? Então, Sim, eu acho, claro. eu acho que é aí que tem que pensar. Por exemplo, e outra coisa, é, uma coisa para pensar aí sobre o aplicativo é o seguinte, você fazer o cara, porque hoje, quando você pega o celular, é que eu estou usando meu celular, que eu procurei o celular para mostrar. Sim, E sim. ele está aqui na minha frente. É o hábito, Tá. né? Então, Aham. hoje, imagine quantos aplicativos, Marcelo, a gente está concorrendo, não é verdade? Exato. Eu tenho um aplicativo, cara, lá dentro do meu celular, que eu nem, cara, eu baixei, nem sei mais, entendeu? Então a gente Uhum. tem essa mania também. Então imagine que o seu é só mais um. Por isso a importância de trabalhar o marketing, né, Marcelo? Que é o que você falou. Exato. Se a empresa trabalhar o marketing de forma poderosa, e aí ela vai ter sucesso com o aplicativo próprio. Perfeito, Muito bom. perfeito. Conduzir melhor, né, para um aplicativo. Bom, Exato. Silvio, a gente está caminhando agora aqui para o final, né? A gente está chegando na parte aqui do final. Queria te agradecer bastante pela essa oportunidade, né, de estar aqui com você. É um prazer imenso. Sabia que um dia eu conseguia trazer você aqui. Você é um cara hoje, um cara que tem muito resultado, espetacular, humilde, entende muito do mercado. É um cara que realmente hoje tem muito a ensinar. Eu admiro muito o seu trabalho e só me resta agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com você essa noite. Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Eu queria que você deixasse uma palavra final aí para a nossa audiência, que ficou muito alta esse tempo todo aqui. Inclusive, tem mais uma pergunta aqui. Acho que dá tempo, né? Dá tempo, né? Dá. Dá tempo. O atendimento é um diferencial, mas será que o pós-venda não fideliza mais os clientes, Luciano? Então, como eu falei, né? A gente tem outro dia atrás eu estava estudando sobre jornada do consumidor, que é uma coisa que a gente tem que estudar toda hora, né? Uhum, Quando você chega na venda, né? Então, o cliente ele viu sua loja, né? Então ele uhum, considerou, ele viu sua loja em algum lugar, ele considera, ele falou, opa, talvez eu compre com essa empresa. Aí ele vai entrar e vai falar, peraí, tá, me atende. Aí ele comprou. Chegou o produto. Ali ele vai ter esse contato realmente que a gente chama da experiência. Agora, uhum. qual que é o grande negócio depois? Quando você faz, e aí, se você imaginar um funil, né, Marcelo? Então o funil ele está Sim, aberto, você sim. fecha ele até chegar na venda, tá? Quando você faz a venda e você oferece uma boa experiência, você tem a oportunidade de abrir esse funil de novo, que é quando você Uhum. começa a oferecer outras coisas. Por quê? Porque o cara teve uma boa experiência aqui com você, e aí você, de alguma forma, se relacionou com ele, e aí ele fala assim, pô, legal, olha, ele tem mais isso, e aí ele vem, e aí você vai dando mais coisa, e ele vai vindo, e aí você vai fazendo o upselling, né? Enfim, você vai vendendo outras coisas, vai se relacionando mais. Então, assim, Uhum. voltando, né? É ter diferencial, é pensar realmente no cliente, né? É pegar seu time, é ter a dor do cliente, né? Falar com o seu time, ó, pô, se você recebesse o produto com a embalagem assim, você ia gostar? Não, não ia gostar. Então vamos melhorar isso. Então é o tempo todo você tá pensando como é que você melhora a experiência do seu consumidor. E é claro, gente, Perfeito. não é fácil, mas quem consegue fazer isso bem sai na frente, né, Marcelo? Perfeito. Sai Bom, na Silvio, frente. eu acredito que a gente não tem mais perguntas. Eu queria que você
fizesse finalizasse, né, esse momento, agradecesse aí a nossa audiência que ficou aí o tempo todo, uma alta audiência, aí, o tempo todo aqui acompanhando a sua experiência. Bom, eu queria dizer o seguinte, ó. Você tá com seu carro lá na avenida e seu carro quebrou. Se você parar e ficar lá, meu carro quebrou, né? Vou ficar aqui esperando, o carro quebrou, você ficar reclamando, provavelmente ninguém vai parar para te ajudar. Agora, o carro quebrou. Aí você sabe que de repente, putz, só precisa empurrar ali, né? Dar um tranco, né? O famoso tranco, né, Marcelo? Só precisa dar um tranco de repente, enfim, fazer alguma coisa. E aí você vai e começa de repente, pô, vou empurrando o carro aqui, vou para a ponta da avenida, vou balançar aqui. Alguém vai parar e alguém vai te ajudar. Então agora na pandemia, gente, é o seguinte: você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Não adianta você só ficar, eu tive esse problema, a pandemia e tal. Então começa a fazer a sua parte. Dá o primeiro passo, começa a fazer curso, começa a ler livro, começa a ver palestras online, conversar com pessoas, ir atrás de mentores, que aí a ajuda vem. Pessoas vão se sensibilizar com você, com a sua causa, com o seu negócio, e aí a ajuda chega. Não é isso, Marcelo? Então essa é Perfeito. a mensagem. Dá o primeiro passo que as coisas começam a acontecer. E é isso. E também gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Você também é um cara que eu admiro muito e eu acho que mais pessoas têm que conhecer sua história. Provoquei você hoje cedo, né, no nosso bate-papo. Eu acho que você tinha que escrever um livro aí, tem que pensar nisso. E é isso, cara. Obrigado também pela oportunidade, tá? Vamos para cima. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado, Silvio. Qualquer coisa, a gente está aqui para crescer junto. Na hora que você precisar, a gente está junto também. E agradecer a todo mundo que ficou aqui, né, até esse horário, acompanhou até agora, participou bastante. Né, e dizer que na próxima semana a gente vai ter aqui uma outra convidada, que é a Sandra, que é professora da ESPM, de marketing, vai falar sobre, o assunto vai ser o novo comportamento do consumidor na pandemia, vai falar muito sobre e-commerce também. É um assunto complementar a esse seu. Legal. Ele vai estar na próxima terça-feira aqui. Então, vocês podem acessar aqui na bio, aqui no final, ver as gravações das últimas 12 lives. Teve muito conteúdo interessante. O intuito é ajudar vocês. E aí, fica o meu agradecimento a todos também, tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, Silvio. E até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.